uma parente, durante muitos e muitos anos, no Natal, ela fazia e ela tinha um hábito que para mim era meio esquisito. Todo Natal, a família era reunida e ela obrigava, podia ser judeu, podia ser cristão, podia ser do Islã, podia ser ateu, podia não estar nem aí com religião. Ela reunia todo mundo que estava na casa dela, eles davam as mãos, faziam uma oração à meia-noite e no final ela fazia esse hábito que eu achava estranho na época. Eu era criança. Ela cantava um parabéns. Um parabéns para você, parabéns. E todo mundo tinha que cantar, ai de quem não cantasse. Eu achava aquilo estranho, não entendia. Eu fui crescendo, depois eu descobri que era aniversário do líder religioso da religião dela, que era Jesus. Mas para mim, aniversário tinha bolo, tinha balões e a pessoa estava presente. E era estranho, todo mundo cantando parabéns, um olhando para a cara do outro e ninguém entendendo nada. Para mim, na minha visão infantil e até mesmo na parte espiritual, muito infantil. Ao longo do tempo, ao toque do Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo, eu vim a entender que nós só cantamos parabéns para quem está vivo. Nós só cantamos parabéns para quem vive. Porque Jesus vive. Quem no planeta Terra é lembrado no seu aniversário? Quem? Nos quatro cantos deste planeta Terra, quem que é lembrado? Zoroastro? Buda? Quem que lembra o aniversário de Albert Einstein? Quem que lembra o aniversário de Francisco de Assis? Quem que lembra o aniversário de Kant? Quem que lembra o aniversário de César, Augusto César? Quem que lembra o aniversário de Sócrates? Mas tem um que é lembrado em todos os países deste planeta. É Jesus. Isso não pode ser de graça. Não pode ser de graça. A espiritualidade amiga fez um meio. Porque os seres humanos precisam ser lembrados do caminho, da verdade e da vida. Nós que em certo momento da nossa passagem espiritual desviamos do caminho, a espiritualidade arrumou um meio de que esse caminho, o caminho do cessamento da dor, do cessamento da ilusão e da jornada espiritual rumo a Deus fosse lembrado. Por isso, não é à toa que nos quatro cantos deste planeta, independente do país ou da cultura, Jesus é lembrado. É impressionante. Isso não pode ser à toa. Bom, essa era uma forma que a minha parente tinha de lembrar o nascimento do caminho da verdade e da vida. E aqui, hoje, a espiritualidade amiga nos traz a oportunidade desse lembrete. Mas do lembrete do Natal. Nós vamos observar que o Natal ainda não aconteceu. Vamos lá. Bom, nós vamos basear o nosso estudo no livro Pontos e Contos, onde o espírito Humberto de Campos, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos traz uma frase assim interessante. A lição é Natal simbólico. Ele fala assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Essa frase dava para fazer um seminário durante 1000 anos. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Quantas personalidades você tem? Muitos aqui já foram escravos. Muitos aqui já foram bispos, freiras na Idade Média. Outros aqui no Egito tinham posses, participavam da aristocracia. Outros já participavam onde os servos serviam os mais altos.
Quantas personalidades tem dentro de nós? Vamos lá, nos últimos 10.000 anos, quem você foi? Então tem muita gente aqui. E para administrar essas personalidades que tem dentro de nós, tem um que manda, tem um imperador. Tem um rei, tem um reinado aqui dentro. Mas tem um mundo onde o Cristo precisa nascer. Bom, o evangelista Mateus, no capítulo 2, ele fala assim para nós, sobre o nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente até Jerusalém. Uns magos. E eu tinha aprendido, inclusive no meu presépio tem 3 reis magos. Não existe isso na Bíblia. Quem que inventou? Não sei. Só sei que eu aprendi assim, que eram 3 reis magos. Eles não eram nem 3, e a Bíblia não fala que nem eles eram reis. Eram uns magos. Todos os evangelistas falam de uns magos. A cultura inventou que era 3. Por que eles falaram que era 3? Porque deram 3 presentes. Deram ouro, incenso e mirra. Então eles falaram, olha, já que deram 3 presentes, eram 3 magos. Eu não sei de onde que eles tiraram reis. Mas esses magos eram grandes filósofos e sábios da Pérsia, da região do Oriente, naquela época. E eles vieram de lá até Jerusalém, quilômetros e mais quilômetros. E eles falaram, nos dias do evangelista Mateus, onde está aquele nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses caras não eram judeus, hein? Eles vieram adorar o rei dos judeus? Estranho. E o rei Herodes, ouvindo isto, que o rei dos judeus havia nascido, e Herodes era rei, naquela região dos judeus. Ouvindo isso, ele se perturbou. E toda a Jerusalém se perturba com Herodes. Estranho, muito estranho. Vamos avaliar o que Mateus nos fala no capítulo 2. Ele fala que eles vieram do Oriente até Jerusalém, adorar o rei dos judeus, porque eles ficaram sabendo pela estrela que o rei tinha nascido. E o rei Herodes, quando um rei observa a chegada de outro rei, ele se perturba mesmo, é natural. O rei, ele quer sempre ser o primeiro, ele quer sempre ter tudo. O outro rei tem os mesmos desejos que ele, então ele sabe que uma hora ele vai querer conquistar o reino dele. Então o rei Herodes se perturba diante do nascimento do rei dos judeus. Mas olha só o que Mateus nos traz. Toda Jerusalém se perturba também com o rei. Por quê? Em Jerusalém tinha judeus. Eles esperavam ansiosamente a vinda do Messias, o verdadeiro rei dos judeus que libertaria do jugo do Império Romano. Só que Jerusalém se perturba. Por quê? E aí nós vamos ter que analisar a personalidade de Herodes. Quem era esse homem? Herodes o Grande, o primeiro dos 4 Herodes. Herodes o Grande era um homem megalomaníaco. Um homem extremamente cruel, muito inteligente e como todo o imperador daquela época. Muito vaidoso, amante do poder e extremamente cruel. Herodes constrói o Porto de Cesareia. O Porto de Cesareia até hoje é considerado uma coisa magnífica para a época de 2000 anos atrás. Para a gente ter noção, ele tinha a capacidade de ancorar 100 navios. Naquela época, gente, não é pouca coisa não. 100 navios na época, há 2000 anos atrás, não tinha guindaste, não tinha nada eletrônico. E as pedras, os arqueólogos nos trazem, as pedras eram coisas muito grandes. Era um feito extraordinário. Ele também constrói, Herodes o Grande, o Templo de Jerusalém. Ele reforma o Templo de Jerusalém. Só que o templo já estava lá, era um pequeno templo reformado por Zorobabel há 400 anos antes de Herodes, só que Herodes dá uma reforma magnífica, porque o homem era megalomaníaco. Nos diz o historiador judeu Flávio Joséfo, do 1º século, que as paredes do templo eram de ouro. Gente, imagine isso aqui de ouro. É uma coisa de chamar atenção.
E diz que a grossura do ouro da parede e também, junto com o ouro, era feito de mármore. Num mármore tão branco, as paredes do Templo de Jerusalém eram tão branco que parecia uma montanha de neve, porque a neve reflete o sol muito bonito. E o negócio era estonteante. O rei Herodes também, ao longo do deserto da Judéia e da Samaria, gente, região de deserto, ele constrói palácios, aquelas piscinas do Império Romano, no meio do deserto. Então o homem era estrategista, megalomaníaco, gostava de mostrar o seu poder. Ele era apaixonado pelo poder. Mas era um homem muito cruel. Tão cruel que os seus 2 filhos vão para Roma. E uma de sua esposa, porque ele casa 9 vezes, e uma de sua esposa fala assim, olha, os seus filhos quando voltarem de Roma, eles poderão já estar aptos a assumir o poder. E ele, ao escutar isso, tendo o risco dos seus filhos chegarem e assumir o poder, o que ele faz? Manda matar os filhos. Mata os 2 filhos em Roma mesmo. Ele tinha uma mulher que ele mais amava, era Mariana. Mariana era a paixão da vida de Herodes. E ele é chamado até Roma para explicar as atrocidades que ele estava fazendo naquela região. Porque o homem era muito cruel. Ele tinha muito medo de perder o poder. E ele é chamado. Mas fica sabendo que Mariana estava tramando contra ele. Era um boato. Mas, antes dele ir a Roma, ele manda matar a própria esposa. Diante dessa personalidade, o povo judeu fica sabendo que um rei nascido entre os judeus em Belém da Judéia, que era do lado de Jerusalém, era do lado. Belém da Judéia era igual Belo Horizonte, Contagem. Era pertinho. Imagine, um rei dos judeus ameaçando Herodes, entre eles, nascido em Belém da Judéia. O que Jerusalém pensou? Se perturbou. Porque sabia da capacidade, da crueldade daquele homem, que tinha matado seus próprios filhos e tinha matado a própria esposa. Imagine, um rei nascido entre os judeus, o que ele faria? E o que ele fez, gente? O que ele fez depois? Mandou matar os nenenzinhos tudo, não foi? As crianças até 2 anos, os primogênitos. Bom, para que a gente traz a personalidade de Herodes? Tirando os exageros de Herodes, a crueldade extrema, a posse, a vaidade, a sagacidade pelo poder, a destruição dos seus inimigos, Herodes ainda está presente na nossa vida. E não é fora, é dentro. Nesse mundo onde o Cristo precisa nascer, de tantas personalidades, nós temos um rei que governa, que decide, que manda xingar, que manda matar. Herodes ainda vive em nosso meio. Quantos de nós não temos uma de suas características, uma de suas personalidades? Porque mexe comigo, eu falo, eu vou acabar com esse aí. Falou mal de mim, eu não falo só mal. Eu quero é dar lição para ele aprender. Eu mando é dobrado. Eu estou no carro, no trânsito, e alguém vai me passar, eu acelero mais. Por quê? Eu tenho que chegar primeiro. O rei sempre tem que ser o primeiro. E aí eu chego doente no hospital. Muito doente. E o que eu quero fazer? Ser atendido primeiro. E eu apronto no hospital. Porque o rei tem que ser sempre o primeiro. Mas tem gente doente do seu lado, não importa. Eu quero ser o primeiro. Rei Herodes ainda habita dentro de nós. A história bíblica é a nossa história, com arquétipos, com modelos que trazem a nossa história espiritual. Herodes ainda vive. E Jesus incomoda. Gente, Jesus perturbou Herodes há 2000 anos atrás e nos perturba até hoje. É uma coisa impressionante que a gente não faz assim, a gente não faz a viagem. Olha só, o Império Romano era uma coisa extraordinária, gente. Eles que detinham o poder.
Qualquer um que ameaçasse um fio de cabelo do imperador era morto na hora. E chega um cara de uma região muito simples, mas muito simples, a Galileia, uma região agrícola daquela época, falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Imagine só uma pessoa, por exemplo, do Vale do Jequitinhonha, lá da região, por exemplo, Nordeste, no meio da Amazônia, chega aqui de chinelo, muito simples na sua vestimenta, falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que a gente ia fazer? Eu ia falar assim: gente, a reunião mediúnica já começou? Vai lá na desobsessão, por favor. Enlouqueceu, né? Foi os que os sacerdotes fizeram na época. Era difícil de compreender. E aí o sacerdote Hanan fala assim: você conhece algum rei que você está querendo trazer reinado? Que reino de Deus é esse? O reino é de Roma. Você endoidou? Você conhece as leis do templo? O sacerdote Hanan pergunta para ele. Você conhece as leis e as sabedorias dos gregos? Era muito difícil. Só que esse homem nasceu. Um homem simples. Que, gente, se olhava assim, era para dar nada. Não dava nada. Ninguém dava nada para Jesus. Nem os apóstolos acreditaram. Porque quando ele foi preso, eles falaram: ih, nós erramos. Esse não era o mestre. Todo mundo, ó, vazou. Era difícil. Esse homem mudou a história humana. Um homem que aparentemente não tinha nada, gente. O Império Romano era uma coisa extraordinária. E chega um cara de sandália da região rural e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas foram crucificadas? Milhares. Milhares de pessoas foram crucificadas. Mas daquela crucificação para frente, nunca mais nós fomos o mesmo. Dá para pensar, não dá? Será que Jesus é o rei mesmo? Por isso ele precisa ser lembrado. Por isso ele precisa ser lembrado. E esse cara, quando nasce, ele perturba mesmo. Esse cara simples, do nada, que falava coisas bonitas e curava, até hoje, já se passaram 2000 anos, ele perturba os maiores intelectuais nas academias. Jesus perturba entre os políticos e os líderes do mundo inteiro. Jesus perturba até mesmo no meio religioso, gente. Você já viu? Religioso briga por conta de Jesus. Tem religioso que sai da religião por causa de Jesus. Jesus perturba. Sabem por quê? Porque a luz perturba a sombra. A verdade incomoda a mentira. E a caridade e o amor ao próximo perturbam a preguiça orgulhosa e vaidosa. Quantos de nós, diante das verdades do Evangelho, desse nascimento das ideias de caridade, de benevolência, de perdão, de renúncia, de resignação, que é dando que se recebe, e chegam essas verdades dentro de nós, e a gente fala: manda matar esse menino, gente. Não, eu quero continuar com as minhas verdades. Eu quero continuar do meu jeito. Não vem mudar não, Jesus. Manda matar esse menino. Olha como é que Herodes ainda impera hoje. Quantas discussões, depois vocês contam para você ver, quantas discussões iniciaram era para resolver um problema. Marido e mulher, namorada, amigo. Durante a discussão, assim, o tom de voz vai ficando um pouco mais alto, né? E aí vai ficando um pouco mais alto e no final da discussão, a gente quer comprovar que eu estava certo. E para no final eu falei assim, para eu falar assim: eu falei com você? Eu não te disse? Quantas discussões que no final são dois reis brigando. Um querendo comprovar que a opinião dele é melhor e a primeira e maior que a do outro. É o rei, porque o rei está sempre certo. E aí eu sou doido para falar assim: tá vendo? Eu falei com você. Herodes ainda está presente. Querem ver como é que Herodes ainda está presente?
família grande. Vamos lá, famílias que tinham 5 filhos, 10 filhos, 6 filhos, acho que até de um filho briga. Os pais desencarnam. Querem ver Herodes aparecer? Pega a herança e coloca no meio dos irmãos. Ô, gente, quem já passou por essa experiência aqui? Ninguém? Parece assim, reis brigando entre si para quem que fica com a maior parte. E não precisa ser muita coisa, não. E é um querendo do outro, mas tem um vaso só e 6 irmãos, aí tem que quebrar o vaso, dá o vaso para quem precisa mais. Não, eu tenho que ficar mais, porque Herodes tem que ter muito mais coisa. O rei dentro de mim tem que sempre ganhar. Não, mas ele é seu irmão, ele tomou leite com você. Quando você caiu e era pequeno, foi ele que te levantou, foi ele que te prestou a boneca que você mais queria. E agora? Não, agora a herança é minha. Não, mas é dele também, não importa. E a família se divide. Por quê? Os reis têm que ficar com mais. E eu tenho que ganhar mais. E quanto mais posse o rei tem, mais poderoso ele é. Quantos de nós percebemos a atuação desse imperador, que é o reino do ego, o reino do egoísmo, o reino do orgulho, o reino da vaidade, onde sou eu no centro. Eu com tudo. Tudo para mim. E eu sou o mais importante. E aí alguém mexe comigo. E eu falo, você me ofendeu, meu amigo. Você viu o que você falou? Não, não vi não. Eu sempre falo isso com todo mundo. Mas espera aí. Em todo reinado, gente, tem as suas leis. E quem que dita as leis de um reino? O rei, não é? O que o rei fala é lei, é ele que manda. Não, mas o outro falou, ele sempre falou isso. Mas no meu reinado, se falar isso, me ofende, me magoa. Então o que eu tenho que fazer com ele? Acabar com o meu inimigo. E eu xingo de volta. E eu mando atacar, porque esse reinado aqui tem os seus soldados. Quais são os nossos soldados? Pelo menos os meus. Vingança, inveja, agressividade. Palavras que espetam, palavras que matam, são as minhas emoções e sentimentos negativos, que eu irradio para as outras pessoas, porque mexeram com o meu rei, mexeram comigo. Deu para dar uma ideia como é que Herodes atua ainda, gente? Na questão do poder, do egoísmo, da vaidade, de mexeu comigo, eu avanço. Mexeu no meu reinado, no que é meu. Mexeu com meu filho, gente? Mas foi uma criança que mexeu. Não, eu tenho que dar um espetão nessa criança. Ele mexeu com a minha criança. Mas a outra é criança também. Não importa. Entendem como é que o reino do ego ainda atua? E aí vem esse menino nascendo. Esse tal de Jesus, que perturbou Herodes há 2000 anos atrás, ele vem e me perturba, gente. Ele me perturba assim, porque chega uma pessoa no meu trabalho e me dá um tapa na minha face direita. Fala aquela coisa, mas fala aquele negócio que até arrepia os cabelos, que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o que eu quero fazer? Eu quero é dar outro tapa nele, mas é outro bufetão, e é utilizar a outra mão. Não é só a direita, não. Eu quero utilizar a esquerda para ele aprender a nunca mais mexer comigo. E aí vem esse menino nascendo dentro de mim e fala assim, se alguém te ferir na face direita, oferece a outra. Mas peraí, oferece a outra? Mas eu queria bater, Jesus, eu queria revidar. Não, oferece a outra face. Te ofereceu o desrespeito? Oferece respeito. A outra face da moeda é o lado oposto. Qual que é o lado oposto do ódio? Receber o ódio, qual que é o lado oposto? Amor. Recebeu vingança, perseguição? Qual que é o lado oposto? Compreensão, amparo, resignação, prece. Esse menino perturba, gente. Esse nascimento perturba até hoje. Para eu adquirir estabilidade na minha vida, eu tenho que comprar mais, eu tenho que ter mais bens. Eu tenho que estar mais estável. Então eu tenho que acumular. Porque se eu não tiver, eu não estou estável. E se eu ficar desempregado?
A minha estabilidade está no meu reinado material. E aí chega esse menino nascendo e me perturbando. E ele fala assim, vai, vende tudo que tens. Não, mas peraí, eu estava pensando em comprar. Não, vende tudo que tens, dá aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Gente, Herodes se perturbou. Vende tudo que tens e dá aos pobres? Não, mas peraí, minha casinha, meu carrinho, e meu lote, meu sítio, e minhas coisas. É perturbador, não é? Depois que você tiver vendido, meu filho, vem, toma a tua cruz e segue-me. O que o rico fez? Cascou fora. Não aguentou. É claro. Não aguentou. O que ele fez? Ele saiu da igreja e nunca mais voltou. Tomara que a gente não faça isso. Por quê? Essas ideias são perturbadoras para o rei. E aí, normalmente a minha esposa vem e me pede, eu falo, olha, você já viu um tanto de coisa que eu tenho que fazer hoje? Você já viu minha agenda? E aí chega alguém no trabalho e me pede, eu falo, você já viu o relatório que eu estou fazendo aqui? E você vem me pedir ajuda? Quando eu puder, quem sabe amanhã ou semana que vem eu faço para você. E aí vem meu filho me pedir alguma coisa, eu falo, não. Meu filho, já viu o que papai tem que fazer? Já viu o tanto de coisa que tem que fazer aqui em casa? Já viu o trabalho? Eu tenho até que descansar, meu filho, não vou descansar. E aí chega esse menino, nascendo dentro de mim, falando assim, dá a quem te pede. Mas peraí, eu queria receber. Dá a quem te pede. Não é empresta, gente, é dar. Por quê? Se essa situação dessa pessoa veio até você, é porque Deus sabia que você tinha um recurso. Não foi à toa. Se essa pessoa veio te pedindo, é porque Deus sabia que você tinha total possibilidade de ajudar. Porque senão ele não viria. Ele iria a outro. Dá a quem te pede. E aí, sábado de manhã, quem que me liga? Cunhado. Gente, vai pedir emprestado. Vai pedir emprestado, eu já sei. E o que eu faço? Desligo. Nem vou não. Nem. Emprestar? Você tá doido, eu tô querendo é pedir emprestado. Só que aí ele fala assim, não te desvies daquele que te pedir emprestado. Isso é perturbador, gente. O nascimento do Cristo ainda não aconteceu. O rei, quanto menos inimigos ele tem, mais estável ele fica. Então ele manda matar tudo quanto é tipo de pessoa que ameaça ele. Mexeu comigo, eu me afasto. Eu ignoro, eu me vingo, eu xingo, eu falo por trás. Ele me puxou o tapete, eu espero a hora dele passar para eu puxar também, porque ele é o meu inimigo. E aí chega Jesus falando assim, amai os vossos inimigos, o quê? Não. Imagina falar isso para Herodes. Perturbou mesmo. Amai os vossos inimigos, mas eles me perseguem, Jesus, eles estão me perseguindo. Orai pelos que vos perseguem. Mas eles me odeiam. Eles me odeiam. E eles querem me ver morto. Fazei o bem aos que vos odeiam. Esse é o nascimento de Jesus. Percebem que Jesus não nasceu ainda? Até hoje. Perturba. E quanto mais servos o rei tem, melhor. Quanto mais poder e grandioso é o seu reino, mais servos ele tem e mais considerado é pela sociedade. Quanto mais pessoas servindo ao rei, mais impressiona a sociedade. E o nosso sonho, pelo menos o meu, é ganhar na loteria. Para não fazer mais nada. E todo mundo me servir. E você vê as filas lotadas na loteria agora. Para que um dia eu não encoste nem para beber água, coloca na minha boca.
E eu viaje e os hotéis me sirvam. E a minha família me sirva. E eu não trabalhe mais, porque eu não quero servir mais para chefe. Eu quero ser o chefe. E aí chega esse menino nascendo dentro de mim, falando assim, o filho do homem não veio para ser servido. Ah, não, gente. É demais, né? O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diante dessas verdades que nós escutamos nas palestras, nos livros, na Bíblia, o que a gente quer fazer com essas verdades? Eu não quero. Isso aqui é novidade, gente, que eu falei aqui? Tem alguma coisa que ninguém sabia? Esse sermão da montanha, a gente sabe de cor. Jesus precisa nascer. Só que não tinha espaço para Jesus nascer, não é isso? Nos traz o evangelista Lucas, no capítulo 2 também. Não havia lugar para eles na hospedaria. Chega Maria grávida, junto com José, e batem na hospedaria de Belém. Várias. Não tinha lugar. Não tinha lugar. Porque era censo naquela época, então as cidades estavam lotadas. Você tinha que voltar para dar o seu nome e dar os seus bens, porque o Império Romano estava anotando. Quem que teria que pagar mais imposto ou não. Era uma espécie de contagem da população, uma espécie de imposto de renda. Que o tanto de bem que você tinha que pagar. Então você tinha que ir lá, escrever o que você tinha, a sua família, de onde você era. Então estava lotada a cidade de Belém da Judéia. E Belém da Judéia, nas profecias, era onde o Messias iria nascer. Aquele povo já sabia que o Messias viria, nasceria em Belém da Judéia. E mesmo assim, ninguém quis receber. E aí nos traz o evangelista Lucas assim, ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. Onde que eles foram parar? O que é manjedoura, gente? Ninguém sabe o que é manjedoura? Lugar de alimentar os animais, né? Estábulo. Aí a espiritualidade rememorou. A gente acha que manjedoura, né? É um negocinho bonitinho, tudo branquinho, com paninho, né? Paninho branquinho, Jesus nasceu naquele negócio limpinho. Quem já teve em chiqueiro aqui? Qual que é o cheiro do chiqueiro? E curral? Qual que é o cheiro do curral, gente? Onde os animais comem ali, como é que é o curral? Chiqueiro é danado. Chiqueiro dói. Ainda bem que naquela época os judeus detestavam porco. Até hoje, né? Você compreendeu onde Jesus nasceu? Foram os únicos que aceitaram a vinda da luz para este planeta. Os animais. Mas não é à toa. Porque Jesus nasce entre os animais. Em todo o presépio há 2 animais no mínimo. O jumento e o boi, não é isso? Jumento e o boi. Porque as profecias falavam que ele nasceria entre o jumento e o boi. Aí a gente acrescenta, né, um monte de coisa. Mas por que ele nasce entre os animais? Porque esses animais são os meus sentimentos mais baixos. E ele nasce na hora que eu estou muito agressivo. Na hora que eu estou muito agressivo e quero arrancar a cabeça do outro, eu sou um boi. E não importa o que fale comigo, eu vou e avanço, deixando rastros de sangue entre os meus que eu mais amo. De vez em quando com meu filho eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Eu sou um boi. E Jesus nasce entre os animais. O jumento não precisa falar, né, gente? Porque de vez em quando eu olho para mim e falo, gente, não é possível que tomou essa decisão. Não é possível que gastou isso no cartão de crédito. Não é possível que fez isso no trabalho e com o filho ainda. É o jumento, gente. E vem Jesus e nasce mesmo assim. Porque ele já nos conhece. Ele já sabia que teriam outros animais envolvidos junto com o homem. Mas ele olhou para o homem.
ele sabe que tudo isso vai passar. E ele nasceu entre os animais. O interessante dessa passagem é a gente avaliar que os donos das hospedarias em Belém eram judeus, muito abastados. Isso quer dizer o quê? Eles conheciam de Bíblia, gente. A Bíblia hebraica, o Velho Testamento, eles conheciam de cor. Eles sabiam da vinda do Messias. A Bíblia hebraica era, todo sábado, recitada. Os homens sabiam de cor, era cantiga de criança. 52 semanas no ano, ela era separada em 52 versículos, porções, e eles recitavam naquela época, os judeus, e até hoje. O Shabat, o sábado, era recitado, o Velho Testamento. E a profecia já indicava Belém da Judéia como o nascimento do Messias, e aquela era a época. Eles também esperavam uma transição planetária. Eles já esperavam o nascimento do Messias. Só que o Messias vem. E o que ele faz? Não tem espaço. Não tem espaço para você nascer. Por quê? Não, eu tenho muita coisa para fazer. Você já viu o tanto de gente que tem aqui na minha hospedaria? Não tinha espaço. Muitos de nós somos Belém. E naquele momento em que Jesus pede para nascer, eu falo, não tem espaço. Você já viu minha agenda, Jesus? Já viu tanto de coisa que eu tenho que fazer? Não, mas é um sábado por mês, você fazer uma campanhazinha do quilo, um sábado. Não tem espaço. Você viu tanto de coisa que eu tenho que fazer com meu filho? Com o meu trabalho? O Espírito Humberto de Campos nos traz, no mesmo livro, Contos e Contos, que não havia lugar para o Senhor. E ele fala, nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedade do coração ou limitados pela nossa própria ignorância. Não possuímos espaço dentro do nosso coração. E aí a espiritualidade amiga colocou a mão no meu ombro e me fez um pedido. Porque já tem 2000 anos que esse menino nasceu. E o Natal ainda não realizou dentro de mim. E eles me fizeram esse apelo e que esse apelo fosse espalhado nos 4 cantos deste planeta. E se servir esse apelo para você, que beleza. E eles falaram assim, olha, deixa Jesus nascer de uma vez por todas. Sim, estude o Evangelho, fale do Evangelho, mas deixe o Evangelho dentro do seu coração de uma vez por todas. Deixa Jesus nascer. E eu fui observando e a culpa foi tomando conta. Que eu falei, meu Deus, eu estudo o Evangelho, eu até falo do Evangelho, mas eu ainda não consigo deixar Jesus nascer no meu cotidiano. E aí Jesus coloca a mão e fala assim, não importa, meu filho. Nós vamos te amar do mesmo jeito. Não precisa se sentir culpado. Não precisa olhar para os seus erros, porque Deus não quer saber o que você fez, quer saber para onde você quer ir. O que você quer agora? O que tu está fazendo para transformar o agora para que o seu amanhã seja melhor? É nisso que Jesus está nos insuflando. É para isso que Jesus veio. Não é para olhar e nos culpar. Meu Deus, eu fiz muito erro mesmo. Não importa. Não importa. Jesus aceitou todos os discípulos, cada um com seus erros. E esses discípulos estão aqui dentro. Pedro Turrão, fundamentalista, aquele judeu patriarcal, não aceita. Madalena chegava perto e Pedro até olhava para o lado assim e fazia assim, Jesus, você vai conversar com prostituta? Pelo amor de Deus. A gente adora fazer assim, né? Não acredito, gente. Ainda mais, mais sabedoria do Evangelho, mais crítico a gente fica. Esquece de julgar nós mesmos, vai julgar os outros. Né? Jesus não importa com isso. Ele pega os apóstolos, tinha uns que adoravam dinheiro, Levi, Zaqueu que desce, roubava de todo mundo, era cobrador de impostos, cobrava propina. O que Jesus vai fazer? Vou almoçar na sua casa. Mas Jesus ama o coração, não os animais que estão em volta. Deus está aqui agora, nos proporcionando a possibilidade e a oportunidade de agora fazer esse nascimento acontecer. Nós vamos cair? Vamos. Todos os discípulos caíram. Mas não importa.
O importante é o nosso esforço contínuo nesse nascimento de Jesus. E aí eles falaram, Pedro, deixa Jesus nascer. Na hora que você estiver naquela discussão, mas naquela discussão que dá vontade de apertar o pescocinho do outro, deixa um espaço para Jesus nascer. E mostre na discussão o outro lado. Porque quem está falando alto, Pedro, está desequilibrado, está doente. Quem está ofendendo na sua frente, Pedro, está doente. Oferece a outra face da saúde. Deixa um espaço para Jesus nascer na tua mente, no teu coração. Oferece para ele um novo diálogo, agora de respeito. O Herodes vai querer atacar. Deixa Jesus com Herodes. E deixa Jesus manifestar. Coloca respeito. Falou mais alto? Mais baixo. Não importa. Fala mais baixo. Ou silêncio. O silêncio, muitas das vezes, fala mais alto do que um grito muito alto. Deixa Jesus nascer. E aí, eles falaram assim, auxilia o máximo que você conseguir e puder os seus familiares. Todos os recursos que você tiver, auxilia. Todo o teu tempo, auxilia. Auxilia aqueles que estão na sua casa, na sua família, o máximo que você puder e conseguir. Mas deixa um espacinho para Jesus nascer. 1%, Pedro, 1% do teu tempo. Não precisa ser muito. 1% do teu tempo que você gasta com seu filho tem 100%. Gasta 1% do teu tempo para que Jesus se manifeste em outros filhos que não é um pai igual você é, que não tem a mãe que você tem, que não é a mãe que você é. 1%. Seu filho não vai morrer com 99% do seu tempo. 1% dos teus recursos, Pedro. 1%. Mas 100% não dá, Jesus. Não, mas eu te peço 1%, 1% você não vai morrer. Você vai deixar de comprar um biscoito? Pega esse biscoito e dá para quem precisa. Porque 1% da tua vida e do teu tempo e do teu recurso para as famílias que não têm, meu filho, Jesus nasce ali. Porque é os pequeninos que esperam de nós a presença de Jesus. Jesus já desencarnou. Mas o Espírito dele vibra em nosso coração quando a gente permite que ele se manifeste. Auxilia aquelas famílias que não têm, igual a você. Deixa Jesus nascer. E quando a agressividade tomar conta de você, e você não querer mais assumir outro papel a não ser do imperador que quer matar, e você chega na fila do banco, tem 17, 18, 20 pessoas, e o ar-condicionado da agência estragou. Aí você fala, meu Deus, por que não tem 17 caixas aqui? E começar a vibrar a agressividade, deixa um espacinho para Jesus nascer. Pequenininho que seja. E seja gentil. Pense se fosse você que estivesse do outro lado do balcão, atendendo 17 pessoas sem ar-condicionado. Pense se você fosse num domingo de manhã naquele supermercado, se você também não estaria de mau humor. Deixa um espaço para Jesus nascer. Se coloque do outro lado. Faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Só isso que eu te peço. E aí eu percebi que Jesus precisa nascer. E ainda não nasceu. E no final eles falaram assim, 2019 está aí. Quem faz listinha aqui de coisas para fazer no próximo ano? Mas no mínimo vocês estão fazendo alguns projetinhos. Ano que vem eu vou emagrecer, gente. Não, Pedro, ano que vem eu vou fazer aquela dieta. Mas eu vou começar ano que vem, Pedro. Tem Natal ainda. Eu ainda tenho um restinho aí. Tem 10 dias aí. Não, ano que vem, Pedro, ano que vem eu vou juntar dinheiro. Nossa, mas dessa vez eu tenho que juntar dinheiro, Pedro. Pelo amor de Deus, não dá conta não, ué. Eu tenho que juntar dinheiro. E no final da lista, eles falaram assim, coloca o item, Pedro, nascimento de Jesus. Coloca esse item para 2019. Nascimento de Jesus. E se dedique a isso, assim como você dedique na sua dieta, na sua parte financeira, na sua parte familiar.
E desse item, nascimento de Jesus, tem um subitem. Que o primeiro é reforma íntima. A transformação do mundo começa nas pessoas. O mundo, o reino de Deus transformado no amor, se dará através de pessoas que amam. Jesus, ele conta conosco. Os nossos familiares não sabem o evangelho. A maioria deles não sabem. Porque o meu reino não é deste mundo, já falava Jesus. O reino do amor não está aqui, gente. Porque as pessoas que estão aqui não têm ainda amor suficiente para amar. Esse é o momento da nossa reforma íntima. Então pegue um desses sentimentos, um desses vícios e fale, chega, em 2019, não vou mais fazer. Cansei, eu vou botar Jesus na frente. Jesus vai te reformar. Muitos têm os seus vícios. Alguns é a cervejinha gelada, outros é a pinguinha pequena, outros é o cigarrinho. Para outros é uma mentirinha, e tem que falar mentira, todo dia tem que falar mentirinha, mas não consegue ficar sem falar mentira. O outro é a maledicência, onde tem um grupinho falando mal, ele adora chegar e dar a pitadinha dele. Cada um tem seus vícios. Pegue um deles, um só, e fala assim, não vou mais fazer isso, porque isso me desequilibra. Dessa vez, Jesus vai atuar no meu coração em 2019, e vai. Porque Jesus precisa nascer. Quem guiou os magos do Oriente até Jerusalém para a chegada do Cristo, para o nascimento do Cristo, foi quem? A estrela de Belém guiou-os até Jerusalém para ver o Cristo. E olha só, esses homens não sabiam de Bíblia. Esses homens não sabiam de Evangelho. É claro que as profecias do povo hebreu já estavam espalhadas naquela região do Oriente. Mas eles não eram judeus, não esperavam o Messias, mas eles tiveram fé. E meus amigos, da Pérsia até Jerusalém é chão, viu? São centenas de quilômetros a pé, no deserto. De dia é 50 graus, à noite é -10. E eles não desistiram. Mas é assim que acontece. O encontro com Jesus se dá através das dificuldades. A nossa transformação se dá através de chuva e sol. Quantos chegaram aqui desistindo daquele projeto? Quantos chegaram aqui numa tristeza profunda, querendo Deus, mas não sabem mais o que fazer? Alguns estão aqui falando assim, dessa vez eu desisto, esse aí eu já não desisti. E eu tenho certeza que aqueles magos do Oriente, uma hora eles falaram assim, eu vou morrer de sede. Eu vou desistir. Mas o que eles fizeram? Persistiram. Dando o recado para nós. Quer chegar até Jesus? Em Belém da Judeia, que está no nosso coração, não desista do bem. Não desista do bem. Agora, não espere tempo ameno. Deus nos testa ao extremo da nossa capacidade de sustentar, nunca além. Então, uma hora vai estar gelado mesmo o coração, persevere. Uma hora vai se sentir abandonado, persevere no bem. Uma hora vai chover o mal para cima, continue no bem. E eles chegaram até Belém da Judeia. E nos diz o Espírito Emmanuel, na lição Saudação pelo Natal, o livro mesmo nome, essa estrela que guiou os magos até Jerusalém é o Evangelho. A estrela sublime ainda brilha no céu das nossas consciências, indicando o berço divino. Evangelho. A estrela é o Evangelho. Todos nós temos o Cristo aqui dentro. E Jesus, o grande professor, nos ensina. É o que Jesus fez. É o Evangelho, gente. Evangelho não é um livro, Evangelho é a vida do Cristo. Pedro, mas eu não tenho religião, como é que eu vou praticar o Evangelho? Evangelho não é religião. Evangelho é estilo de vida. Evangelho é comportamento. Evangelho é moral.
Evangelho é a nova terra. Você pode ser um evangelho. Você pode ser a Bíblia da tua esposa e do teu marido. Você pode ser a Bíblia do teu filho e através de você ele aprender evangelho. Mas a gente precisa conhecer o evangelho, né? Como é que a gente vai ser guiado? Muitas das vezes eu não sei o caminho, eu preciso saber do evangelho. Bom, para finalizar, Emiliano Jardim. Emiliano Jardim era um cara de personalidade muito forte, ateu, mas o coração dele era generoso. Ele tinha uma generosidade no coração. Mas ele era tão materialista que quebrava um pouquinho a sua generosidade. E ele começou a brigar com as pessoas e tal, aquele jeitão de personalidade forte que algumas pessoas têm. Eu prefiro chamar de teimoso, né, gente? Personalidade forte é a mesma coisa que teimoso, né? Só que aí a vida trouxe para Emiliano a primeira grande prova. O seu filho primogênito desencarna. E ele sofre uma dor tão profunda, e nas dores profundas da nossa alma a gente quebra preconceitos, a gente permite que o outro nos auxilie. Chegou uma estrela no colo dele, uma Bíblia. E ele começou a ler o Evangelho. E ele ficou abismado com tanta fé e tanta alegria e tanto amor. E ele se torna católico. Se tornou católico por fora, mas continuou querendo mandar. Se sentiu enfadonho na religião católica, foi para o protestantismo. Se tornou evangélico. E bebeu das águas da Torá, do Velho Testamento, do Jesus crucificado, mas também queria continuar mandando. Essas regras da igreja, essas regras que eles ficam me colocando, não, eu quero continuar fazendo e mandando. Jesus não tinha nascido e ele se torna espírita. Mas no espiritismo ele bebe da espiritualidade superior e fica impressionado com tudo, mas continua querendo mandar. Critica os católicos, critica os protestantes, critica até os espíritas, ele sai das religiões e desiste. Não quero esse trem de Deus mais não. Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. E aí a espiritualidade amiga resolveu abrir a torneirinha das provas, porque ele já tinha capacidade de compreender. Sua mãe desencarna. Os amigos viram contra. A sua esposa desencarna logo depois da mãe. E o golpe final em Emiliano foi os seus próprios filhos, os que sobraram, viraram contra ele com injustiça. Naquele momento, ele se sentiu sem nada. A vida estava colocando provas muito duras para Emiliano. E ele pensou, eu vou suicidar. Ele foi para a praia. Chegando no meio do mar, ele sentou e falou, eu vou tirar minha vida. Neste momento ele começou a pensar em Jesus. Cadê esse mestre? Cadê esse Jesus que ama quem sofre? Cadê esse Jesus que nasce no meio dos animais e auxilia quem quer que seja? Cadê ele? Enquanto eu mais preciso. Foi neste momento que ele sentiu, ele não escutou, ele sentiu dentro dele assim. Isso está no livro Reportagens de Além Túmulo, pelo Espírito Humberto de Campos. Emiliano, há quanto tempo eu venho buscar-te? Mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais me procurar dentro de ti. Dá-me tua dor, Emiliano. Dá-me tua dor. Está sofrendo? Dá para Jesus. Ele está do seu lado, querendo a tua dor. Reclina a tua cabeça cansada em meu coração, Emiliano. Que pena que muitas das vezes o meu poder tem que operar na fraqueza humana. Quase sempre é necessário que os meus discípulos percam tudo para me achar. Emiliano estava enebriado. E o que Jesus dá o recado final para ele falando assim? Eu vou te tirar daí, vem para o paraíso comigo. Vem para nosso lar comigo, pode tirar sua vida aí. Eu vou acabar com todos os seus problemas, Emiliano, pode ficar tranquilo. Vou matar seus inimigos, pode ficar muito tranquilo, vou resolver seu problema financeiro. Não. Ele fala, Emiliano, volta ao esforço diário, porque eu estou com você. Volta aos seus afazeres, não te rebeles contra o sofrimento que purifica. É o deserto, são os testes. Mas eu estou com você, Emiliano, não desistas. Em qualquer posto de trabalho honesto, você poderá ouvir a minha voz, Emiliano, desde que você me procure no seu coração.
Obrigado, gente.